Oi pessoal, eu sou a Ana e este é o meu diário digital. Hoje aqui num cenário diferente porque estou em casa do meu namorado desta vez, mas não é por isso que não há vídeo aqui no canal e vamos falar sobre dicas para o secundário. Ou melhor, aquilo que eu gostava de ter ouvido no secundário e falar-vos um pouco da minha experiência também relativamente a notas, disciplinas, as minhas escolhas e o porquê de eu as ter feito. E eu acho que vocês devem ouvir se estão no secundário ou se vão para algum ano do secundário. Vamos começar a falar pelo início, ou seja, pelo 10º ano, onde nos surge a primeira opção que temos de fazer, ou seja, a nossa área. E o conselho que vos dou é para não escolherem a área com base naquilo que os vossos amigos gostam e para onde os vossos amigos vão, mas sim naquilo que vocês gostam e nas disciplinas que vocês tiraram melhores resultados no ensino básico. Eu, no meu caso, escolhi a área de Ciências e Tecnologias. No entanto, não era bem essa a ideia no princípio. Eu, desde o 9º ano, que tenho muito certo na minha cabeça, e tinha muito certo na minha cabeça que o que eu queria era a área de Economia. No entanto, eu podia me arrepender naqueles 3 anos de secundário, a área de Economia podia já não ser o meu foco e para eu não perder a oportunidade de entrar noutros ramos, optei por ir para a área de Ciências e Tecnologias, onde tive as disciplinas de Biologia e Geologia, Físico-Química, Português, Matemática, Inglês e Filosofia no 10º e 11º ano. Já no 12º ano tive Português e Matemática e 2 opcionais, das quais eu vou falar mais à frente. Olhando para o passado, talvez eu fosse escolher realmente Economia, porque a área onde eu entrei é Gestão, ou seja, eu não mudei de opiniões, e também houve algumas disciplinas no curso de Ciências e Tecnologias que não me agradaram tanto e não me deram assim tantos conhecimentos que eu esteja a aplicar hoje em dia, como é o caso de Físico-Química, que me deu alguns problemas, e por esses motivos eu trocaria de área, mas agora já está feito, está feito. Se vocês se arrependerem da área que escolheram, vocês podem sempre mudar 2 semanas após começar, ou mesmo no final do ano, se virem que têm de repetir o 10º, porque não tiveram as melhores notas, as notas que vos satisfazem, e se acham que conseguem melhor, repitam um ano. Não faz mal perder um ano se é para vos deixar feliz e se é para vos aumentar a média, porque o 10º ano, parecendo que não, porque não é nenhum ano que tenha exames, mas o 10º ano importa. Normalmente, quando entramos no secundário, pensamos que os únicos anos que realmente contam são o 11º e o 12º, porque são os anos que têm exames. Mas quando vemos a média no final de tudo, notamos que as notas do 10º também estão lá e o 10º também importa muito para a vossa média. Quer fichas, questões de aulas, orais, tudo isso vai contar e vocês precisam ter atenção em todos os pormenores e dar o melhor que conseguem, porque só assim é que vocês vão ficar realmente satisfeitos no final do secundário. E mesmo que não saibam o que querem no início, é sempre que têm de se esforçar para quando chegar à altura de tomar uma decisão, vocês terem um leque enorme de opções e não terem de se limitar aos cursos com a vossa média, que foi influenciada por não se terem esforçado no passado. Deu para entender? O 10º ano é principalmente um ano de adaptação e mudança. Os professores e a postura dos professores vai alterar imenso, porque eles precisam de vos preparar para um exame daqui a 2 anos. Então a matéria por cada aula vai aumentar. Vão sentir mais responsabilidades, vão ter mais prazos para cumprir e por esse motivo aconselho-vos a aumentarem a vossa organização e a começar a procurar o método de estudo que funciona melhor com vocês. Porque não adianta estudarem se não souberem qual é a vossa melhor forma de aprender. Eu sei que eu não consigo aprender nada a ler, não adianta eu ler a matéria toda e esperar que alguma coisa fique, porque sei que isso comigo não funciona e vocês têm de fazer essas experiências ao longo do 10º ano. O melhor para mim é escrever e fazer resumos, só assim é que eu vou memorizar e ficar com a matéria dentro da minha cabeça. Há vários métodos de estudo na internet inteira, eu vou falar aqui de alguns e de como é que eu os usei para cada disciplina, mas se estes que eu referir não são os mais adequados para vocês, procurem e informem-se sobre o assunto, que tenho a certeza que vão encontrar o método mais adequado
ao vosso estilo. Uma coisa que vocês também se vão aperceber no futuro é que a matéria está toda ligada. Então, se não entenderem bem as bases do décimo, o 11º e o 12º ano já vão ficar comprometidos desde aí. Pelo que eu vos aconselho a tirarem sempre as vossas dúvidas, quer seja com professores ou com colegas, para depois não criarem uma bola de neve. Foquem-se desde o início, planeiem desde cedo todos os vossos dias para que saibam os dias que têm testes, os dias que têm trabalhos para entregar, as apresentações orais, para não chegarem à véspera do teste e um colega vosso dizer-vos já estudaste para o teste e vocês não terem completa noção de que tinham o teste no dia seguinte. A minha experiência no 10º ano foi muito agradável porque eu desde o 9º que já tinha a vontade de tirar boas notas, eu já tirava boas notas e eu já estudava, não de forma tão consistente como eu fiz no 10º. Também conheci muitas pessoas novas porque normalmente no 10º as turmas costumam mudar. Falando agora sobre o 11º ano e começando já a falar da minha experiência, este foi para mim o pior ano de todos. Fiz com que as minhas notas de Fisicoquímica e Biologia, que eram 15, 16 por aí, passassem para um 11 e um 14 nos exames. Sim, e agora vocês perguntam, mas os exames eram difíceis, não estudaste o suficiente? O que é que se passou? Eu simplesmente deixei que a pressão tomasse conta de mim. Na hora do teste eu bloqueei, até poderia saber as respostas, mas com tanta pressão que eu estava a meter em mim mesma, não estava a conseguir desenvolvê-las e acabou por correr muito mal. O conselho que eu vos dou, e aquilo que eu não fiz nessa época, foi saber equilibrar as coisas entre vida social e vida profissional. Eu não tinha noção nenhuma do que isso era, até porque eu pensava que um dia produtivo era um dia onde eu acordasse e estudasse de manhã até à noite. E quando eu ficava cansada de estudar, porque eu estudava imenso, eu sentia-me culpada por não estar a estudar, por estar a ver uma série, por exemplo. Culpava-me por não estar a estudar nesses momentos que eu também precisava do descanso e também precisava dessas pausas. No entanto, eu não sabia distinguir isso na altura, estava muito dentro daquela produtividade tóxica que existe de tu só estás a ser produtivo quando estás a trabalhar. Outra competência que vão ter de desenvolver no 11º ano e que eu não desenvolvi é a organização, porque se pensarmos bem, para os exames do 11º ano são 4 manuais e é preciso estudar com alguma antecedência para eles. Eu não me organizei, ou seja, eu não sabia quanto é que eu tinha de estudar por dia para chegar à data do exame e estar relaxada, tranquila e confiante. Então, eu sugiro que vocês se organizem e planeiem o vosso estudo, não só nas épocas de exames, mas também ao longo do ano, para que assim se torne mais fácil o equilíbrio entre estas duas vidas. Sobre o 12º ano, este foi o melhor dos 3 anos. Primeiro porque a carga horária e as disciplinas diminuem imenso. Eu lembro-me que só tinha aulas de manhã, raramente tinha uma aula à tarde. Para além disso, como eu disse no início, havia 2 disciplinas opcionais e eu vou falar agora de quais é que eu escolhi. Eu escolhi aplicações informáticas e biologia. Primeiro porque são as que eu mais gostava de todas e segundo porque são aquelas que eram mais fáceis para aumentar a média. E vocês também devem ser espertos e sábios nessa decisão. Não escolham as disciplinas opcionais do 12º ano porque são as que vocês mais gostam, se não são bons nela. Ir para disciplinas que vos aumentem a média porque é para isso que elas servem, vamos ser muito sinceros aqui. E eu adorei ter essas 2 disciplinas, acabei com 20 ou 19, por isso essa escolha eu não alterava por nada. Em relação aos exames, eu no 12º ano fiz 3 exames, português, matemática e economia. Eu não tinha economia, mas eu desde o início do 12º que me fui preparando através de explicações e tive imensa sorte com a professora que me deu explicações. Eu acho que muita da minha paixão pela economia veio dela. Ela explicava muito bem, eu adorava ter a explicação com ela e isso de certeza que se viu no resultado que eu tive no exame, que foi um 17. Já a matemática também tive muita sorte, porque o explicador estava comigo desde o 9º ano, já me conhecia, já sabia quando é que eu ia zangada para as explicações, já sabia quando é que eu ia com preguiça, quais eram as minhas dificuldades e onde é que eu era melhor. Portanto, preparar para o exame com ele foi muito fácil. Tive 18 nesse exame. Já o do português, eu usei-o mais como uma segurança,
Estes eram os 3 exames que eu precisava para ser admitida no curso de gestão, porque eu já sabia que era o que eu queria. E o de português eu tirei 15, também não me preocupei tanto em estudar para ele, mas lá está, como eu tive a consciência de que equilíbrio entre estudo e vida social era o melhor, eu no 12º ano levei os exames com muita mais leveza e confiança em mim. Também tive sorte por ter um ano Covid e por estar no primeiro ano da pandemia, porque os exames de Físico-Química e Biologia, que me correram mal no passado, não contaram para a minha média interna e não me baixaram as notas de Físico-Química e Biologia como eu pensava que iriam baixar. Portanto, acabou por ser só mesmo um erro e uma aprendizagem para mim. A grande diferença do secundário para o ensino básico é que agora existem as listas e a associação de estudantes. É uma atividade que vocês devem estar abertos a participar, não perdem nada, conhecem pessoas novas e divertem-se. Aproveitem o 12º ano para participar nessas mesmas atividades, conhecerem novas pessoas e aumentar o vosso leque de amigos. Os métodos de estudo, eu vou-vos dizer como é que eu estudava mais ou menos para cada disciplina e também como é que eu me preparei para os exames finais. Para português, o máximo que lia era os apontamentos que eu tinha das aulas, as coisas que eu apontava nos manuais, as traduções, digamos assim, de cada poema, quando eram poemas ou textos, e gramática. Já em inglês, usava muito gramática porque isso contava bastante nos textos. Matemática, eu usava o método de fazer exercícios. Eu, em matemática, fazia imensos exercícios e os únicos resumos que eu fazia eram formulários com as fórmulas essenciais que eu tinha de decorar. Já a filosofia, fazia imensos resumos e resumos resultavam muito bem comigo, mas vocês também podem tentar ler o manual. Para Físico-Química e para Biologia, eu usava principalmente resumos, numa primeira vez de estudo, e depois para fazer a revisão. Eu ou lia os meus resumos a sublinhar, ou então tentava explicar a matéria para a parede até ela ficar bem sabida. Fazendo assim um apanhado total de todos os métodos de estudo que há, temos os resumos, a releitura, a leitura ativa, e leitura ativa não é apenas ler e sublinhar, é tentar relacionar as palavras e escrever o significado das palavras que não conhecemos ao lado do texto. Assim, quando formos a ler, vamos ter tudo compacto naquele texto. Se quiserem um vídeo a falar de como eu faço a minha leitura ativa, comentem aqui abaixo, eu faço. Depois temos o método da explicação, que consiste em explicar para um peluche ou para a parede ou para nós mesmas no espelho a matéria. Depois temos também os métodos de flashcards e mapas mentais, que eu no secundário nunca usei, mas sei que há muitas pessoas que o fazem e que ajuda. Para os exames, aquilo que eu fiz foi comprar o livro do IAVA, o oficial do IAVA, e realizar alguns exercícios daí. Também ia ler todos os meus resumos dos anos passados e fazia muitos exercícios. A Físico-Química e a matemática, principalmente, fazia imensos exercícios. A economia e a biologia dediquei-me mais a fazer exames do início ao fim, todos seguidinhos, também para ter uma noção do tempo que eu demoro a acabar. Posto isto tudo, apesar de todos os altos e baixos que eu passei, acabei o secundário com uma média de 17.3. Esta foi a minha nota de candidatura, consegui entrar no curso que eu queria e estou muito feliz. Um 17.3 é uma nota muito boa para ser a média de 3 anos. Acho que a base e o segredo para tudo é organização, foco e determinação. Acho que já falei um pouquinho de tudo. Se continuaram com alguma dúvida ou querem saber mais sobre a minha experiência de secundário, comentem aqui em baixo e seguir-me pelas minhas redes sociais, que vão estar todas na descrição deste vídeo. Eu vou agora para o último ano da minha licenciatura em Gestão, portanto, se estão curiosos com isso e se querem acompanhar também como é que é a vida de uma universitária, podem sempre passar por lá. Eu tenho um pressentimento que vocês vão adorar o próximo episódio desta série de Regresso às Aulas, portanto, para não o perderem, não se esqueçam de subscrever, deixar o vosso gosto e compartilhar este vídeo com os vossos amigos que também vão para o secundário ou que já estão em algum ano do secundário. É isso, tchau, beijinhos!